Quantas mulheres você conhece que parecem fortes por fora, mas por dentro estão profundamente cansadas da própria vida? Quantas passaram décadas tentando ser a boa filha, a boa mãe, a boa esposa, enfim, mas raramente foram incentivadas a simplesmente serem elas mesmas? Hoje é 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mas talvez esse também seja o dia mais mal compreendido da vida feminina. Afinal, você hoje pode ter recebido parabéns, flores, mensagens bonitas, bombons, presentes. E realmente você merece, porque ser mulher é a maior dádiva que a gente poderia receber da vida. Eu vou te provar isso com o tempo. Mas ninguém vai te perguntar nesse dia quantas mulheres ainda vivem relacionamentos onde precisam se adaptar o tempo todo para manter a paz. Quantas dessas mulheres continuam carregando essa responsabilidade emocional da família inteira? Quantas aprenderam que para serem amadas precisam ainda ceder, silenciar, suportar muita coisa, às vezes pedir permissão. E na maioria dos casos elas aceitam menos do que merecem. Quantas passam décadas tentando ser esse ser perfeito, idealizado por uma sociedade? Eu sou a Aline Rossi, psicóloga há mais de 17 anos, e existe algo que aparece no consultório com uma frequência impressionante. Mulheres fortes, inteligentes, independentes, às vezes nem tanto, mas que ainda assim se sentem profundamente presas ou, num dado momento, se percebem dessa forma. Se esse tipo de conversa faz sentido para você, já se inscreve aqui no canal, porque esse é um espaço para mulheres que estão começando a questionar a própria vida. Descobrir que talvez ainda exista uma forma mais livre para a gente viver. E no final desse vídeo, eu vou te mostrar em qual fase da nossa vida a gente descobre a própria força para se libertar. Mas prepare-se, porque é justamente a fase em que o mundo costuma dizer que a mulher mais perde do que ganha. Todas as informações que eu vou te trazer aqui são baseadas em pesquisas sérias da Organização Mundial da Saúde, da ONU Mulheres, do IBGE, do Fórum Brasileiro de Segurança, enfim. E quando a gente olha esses números, a realidade é dura. Em 2025, mais de 1.560 mulheres foram vítimas de feminicídio no Brasil. 37,5% das brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano. Isso significa mais de 21 milhões de mulheres. Já imaginou? Entre essas mulheres, 29,5% disseram que parceiros ou ex-parceiros tomaram decisões que elas queriam tomar por si próprias. 17% foram pressionadas a deixar o trabalho ou o estudo, ou amizades, por ciúmes. E um dado que sempre choca é 63% dos feminicídios acontecem dentro da nossa própria casa, da casa da vítima, o lugar que deveria ser mais seguro. Quando a gente amplia esse olhar para o mundo, quase uma em cada 3 mulheres já sofreu violência física ou sexual. Sem contar a violência psicológica, moral, financeira, patrimonial. Segundo a ONU, em 2024, uma mulher ou uma menina foi morta por parceiros ou um familiar a cada 10 minutos no planeta. Esses números não são ideologia, infelizmente. Eles são realidade. Mas existe algo que as estatísticas não conseguem te mostrar. O que acontece antes dessa violência visível? O que acontece dentro da vida real das mulheres? Eu vou te contar uma história que representa algo que eu vejo com muita frequência no meu consultório. Essa história é real, mas com nomes locais fictícios, talvez alguma alteração nas informações.
Raquel é uma dessas mulheres que eu atendo. É uma brasileira que foi viver nos Estados Unidos. Ela construiu uma vida estável. Ela foi sozinha. Todos os familiares ficaram por aqui. E como muitas mulheres, esse foi o caminho dela. Ela tem um bom trabalho numa multinacional, é financeiramente independente. Por fora, muitas pessoas diriam que ela tem uma vida muito boa. Mas dentro do relacionamento, algo começou a acontecer. Raquel sustentava a casa na qual o noivo tinha vindo morar junto. Raquel comprou esse imóvel. Ela tomava decisões práticas, a vida cotidiana, enquanto o parceiro se ocupava de uma posição cada vez mais passiva. Quando ela chega exausta do trabalho, por vezes, ele já tinha decidido fazer um encontro com amigos na casa dos dois, que na verdade é dela. E essas coisas parecem pequenas, mas na psicologia relacional, a gente sabe que muitas vezes esses pequenos momentos, ações, revelam algo muito profundo. Fala sobre uma desresponsabilidade emocional. Em muitos casos na clínica, a traição aparece depois. E a traição, aqui eu vou falar da mulher que também se aventura. Afinal, isso não é um comportamento típico dos homens, mas o que motiva é completamente diferente. Uma traição, por exemplo, de uma mulher, raramente começa pelo desejo. Ela começa na ausência. Começa quando uma mulher percebe que ela está sozinha dentro da própria vida, da própria relação. Quantas mulheres você conhece que já viveram ou vivem algo parecido? Mas existe algo importante que eu vou contar para vocês. Eu preciso. Eu não falo sobre essas coisas apenas como psicóloga. Em algum momento da minha própria vida, eu também precisei olhar para estruturas que já não faziam mais sentido. Eu precisei atravessar um divórcio depois de uma traição. Não faz tanto tempo assim. Naquele momento, eu ainda estava reconstruindo muita coisa na minha vida. Precisei me reencontrar emocionalmente e reerguer de forma financeira, concreta, material. E foi justamente nesse período que eu comecei a perceber algo que hoje vejo em muitas mulheres. Não é só o relacionamento que está numa crise. É toda a estrutura de vida que aquela mulher construiu. Talvez você esteja me ouvindo agora com 45, 50, 55 anos e atravessando o climatério. E apesar de não parecer que esse assunto faz parte do que eu estava falando, é nesse momento em que a mulher começa a perceber que algo dentro dela mudou. É uma espécie de lucidez nova, uma paciência menor para certos padrões, sabe? Uma necessidade maior da verdade. Esse despertar não acontece só nessa idade. Algumas mulheres começam a viver isso aos 35, outras aos 40. Na verdade, a idade não importa, porque infelizmente algumas passam a vida inteira sem permitir que essa consciência apareça. Então, se você ainda não chegou no climatério, fico tão feliz de ter você aqui comigo, porque essa vai ser a chance de você compreender essas transformações antes de você vivê-la. E isso pode mudar completamente a forma como você constrói a tua vida daqui para frente. E claro, esse envelhecer não transforma automaticamente uma mulher jovem numa anciã sábia. Muitas dessas mulheres chegam à maturidade na idade, mas ainda vivem presas a expectativas externas. Expectativas familiares, expectativas culturais, dogmas religiosos que nunca foram realmente questionados. E quando isso acontece, a mulher pode envelhecer na idade, mas nunca chega a viver a própria essência como anciã. Quando eu falei da história da Raquel, imagina que essa mulher foi descoberta enquanto ela vivia um relacionamento extraconjugal. Extraconjugal, sabendo que não havia um casamento ainda, mas existia um relacionamento entre duas pessoas que planejavam se casar. Ela viveu a ameaça, a sensação de estar cerceada por esse homem,
o então noivo. Foi chamada de todos os nomes, também tentada, né, a ser convencida de voltar para o relacionamento. Ele dizia que amava e que ia ficar tudo bem, que ele ia esquecer tudo. Ela sofreu muito tempo sozinha, porque, na verdade, a família dela vivia muito vinculada a uma religião. Ela temia que a própria família sofresse com isso. Existe um momento na vida de muitas mulheres que algo profundamente muda. Não é só o corpo, não são só os hormônios, é como se essa lucidez que eu disse há pouco aparecesse. De repente, a mulher percebe: nossa, eu passei tempo demais vivendo o que esperavam de mim, e tempo de menos vivendo a vida que eu realmente queria. Talvez o que não seja apenas uma mudança hormonal. Começam a se perguntar: e se finalmente eu me permitisse viver do meu jeito? A verdade é que essa pode ser justamente a fase em que a gente tem mais consciência, mais experiência e menos disposição para viver o que não faz sentido. É justamente nesse ponto que a gente começa a deixar nascer dentro da gente aquilo que eu chamo de mulher desdomesticada. É nessa fase que a gente aprende a dizer não. Essa mulher desdomesticada, ela é aquela que cria estratégia para a própria vida. Ela se conecta profundamente com o próprio corpo, com o ciclo. Para ela, ser mulher não é um problema, é a solução. Porque ela já entendeu o que, que ela precisa fazer para colocar a força dela no mundo. Ela se conhece tão profundamente o suficiente para sustentar uma certeza muito simples. Ela não é louca. Se você conhece uma mulher que precisa ouvir isso, envie esse vídeo para ela e volta aqui. Muitas mulheres estão vivendo esse momento e ainda acham que estão sozinhas. Ela começa a integrar essas duas forças dentro dela, né? Essa sensibilidade e a direção, o desejo por encontrar um norte, essa intuição e estratégia que são polos femininos e masculinos dentro dela e percebe o mais fundamental de tudo, que a liberdade emocional depende também da liberdade financeira. Por isso, essa mulher desdomesticada, ela se organiza, ela constrói independência financeira não como luxo, mas como uma estrutura real da escolha que ela quer fazer. Porque uma mulher que pode escolher é livre. Quem não pode, nunca será. Talvez o climatério e a menopausa não sejam o fim de uma fase da vida. Talvez seja um momento em que muitas mulheres finalmente percebem algo muito importante. Ainda há tempo, que ainda tem muita inteligência e energia e força para reconstruir a própria vida, emocionalmente, profissionalmente e financeiramente. Talvez justamente nessa fase é que nasce uma mulher que já não precisa mais viver para agradar. E é isso, é essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, no Dia Internacional da Mulher. Eu quero te lembrar que muita coisa ainda acontece para atingir de forma negativa quem a gente é e tentar enfraquecer, porque sabem o poder que tem uma mulher quando ela se toma dela mesma. Uma mulher que começa a viver com consciência, estratégia e verdade é imparável, é desdomesticada. Se você sente que já está atravessando esse momento da vida, independente da tua idade, talvez você esteja exatamente no ponto onde começa a nascer essa mulher desdomesticada. Se essa conversa faz sentido para você, se inscreve aqui no canal, porque foi esse espaço justamente pensado para que a gente que está desejando reconstruir a própria vida com mais liberdade, mais consciência, mais autonomia, um espaço real. Aqui eu não vou ficar contando historinha que não existe, não vou te encher de teorias, eu vou te falar verdades e com coragem. Se você conhece outra mulher que também está vivendo esse momento, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes, tudo o que uma mulher precisa para começar a mudar a própria vida é perceber que não está sozinha nessa travessia. Foi isso, foi a presença de outras grandes mulheres na minha vida
que me fizeram acordar depois do momento mais dolorido que eu vivi. Seja bem-vinda. Agora sim, feliz Dia das Mulheres.